Evasão mediante violência contra a pessoa. Artigo 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido a medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de preso. Artigo 353. Arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena reclusão de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos. Artigo 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel. Artigo 355. Trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende da mesma causa simultânea ou sucessivamente partes contrárias. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Artigo 356. Inutilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documentos ou objetos de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra atividade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Capítulo 4. Dos crimes contra as finanças públicas. Contratação de operação de crédito. Artigo 359-A. Artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Pena reclusão de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo. Inciso 2. Com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Inciso 2. Quando o montante da dívida consolidada ultrapasse o limite máximo autorizado por lei. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Artigo 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela, se paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. Artigo 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. Artigo 359-E. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano.
Não cancelamento de restos a pagar. Artigo 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Artigo 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Título 12. Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Capítulo 1. Dos crimes contra a soberania nacional. Atentado à soberania. Artigo 359-I. Negociar com governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Pena, reclusão de 3 a 8 anos. 3 anos a 8 anos. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de metade até o dobro se declarada guerra em decorrência das condutas previstas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país, pena, reclusão de 4 anos a 12 anos. Atentado à integridade nacional. Artigo 359-J. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente, pena, reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Espionagem. Artigo 359-K. Entregar ao governo estrangeiro a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional. Pena, reclusão de 3 a 12 anos. Pena, reclusão de 3 a 12 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem presta auxílio a espião, conhecendo essa circunstância para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Parágrafo 2º. Se o documento dado ou informação é transmitido ou revelado com violação do dever de sigilo, pena, reclusão de 6 a 15 anos. Parágrafo 3º. Facilitar a prática de qualquer dos crimes previstos neste artigo mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou de qualquer outra forma de acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações. Pena, detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 4º. Não constitui crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Capítulo 2. Dos crimes contra as instituições democráticas. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Golpe de Estado. Artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Capítulo 3. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Interrupção do processo eleitoral. Artigo 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa.
Artigo 359-O, vetado. Violência política. Artigo 359-P. Restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Vetado. Artigo 359-Q, vetado. Capítulo 4. Dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Artigo 359-R. Sabotagem. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Capítulo 5. Vetado. Capítulo 6. Disposições comuns. Artigo 359-T. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Artigo 359-U, vetado. Disposições finais. Artigo 360. Ressalvada a legislação especial sobre os crimes contra a existência, a segurança e a integridade do Estado e contra a guarda e o emprego da economia popular, os crimes de imprensa e os de falência, os de responsabilidade do Presidente da República e dos governadores ou interventores e os crimes militares, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 361. Este Código entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.